não consegue discernir. E ele colocou dentro da casa dele. Na hora que ele colocou aqui no cantinho da casa dele, o ministério dele começou a acabar, a família dele começou a ser destruída. Então muitos passeios turísticos que nós fazemos, e ele foi fazer uma viagem turística, ele foi evangelizar em outro país, então ele foi na Índia e trouxe esse objeto para dentro da sua casa. A ruína dele começou ali, porque fez ou trouxe algo para dentro da casa dele, que aquilo era abominável aos olhos de Deus. É necessário, meus amados, eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, mas Deus abençoa aquele que propõe no seu coração em fazer um check-up na sua casa, olhar, observar se tem alguma coisa que é desagradável aos olhos de Deus e desfazer e queimar, trazer para ser queimado em nome de Jesus, porque aí Deus vai abrir as portas e eu quero porta aberta. Quem quer porta aberta nesta noite, levante as mãos e fale: eu quero. Eu quero. Começou a grande ruína. Na hora que ele levou aquele objeto para dentro da sua casa, a ruína dele começou e era a mão de Deus. Era o castigo de Deus. Eu quero falar de uma coisa para você: Deus castiga. Pode ser até pesado e às vezes você pode pensar que é até antibíblico, mas não é antibíblico não, vou provar para você biblicamente. O apóstolo Paulo em Romanos, ele fala assim: Deus castiga, Deus é vingador. Posso ouvir um amém? Deus castiga. Deus castiga, depois você confere lá, Deus castiga. E Deus começou a castigar a vida de Amazias, porque estava fazendo algo errado. Deus começou a castigar a vida dele, porque não estava em conformidade à Bíblia, não estava em conformidade à palavra de Deus. E Deus começou a castigá-lo, Deus começou a bater muito nele. Sabe por quê? Desobedeceu a palavra de Deus. Mas o que é lamentável dizer, mas Deus castiga, e castiga muito com aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Amazias estava sendo castigado, e era uma vara de correção. Não vem falar que era o diabo que estava castigando ele, porque não era. Era ele que desobedeceu a Deus. Então Deus estava castigando a vida dele, e castigava muito. Sabe por quê? Desobediência à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que são castigadas porque desobedecem a Deus. Tem muitas pessoas que são castigadas por Deus. Deus castiga porque desobedece a Deus. Deus castiga, Deus priva-se da bênção para ele porque desobedece a Deus. Deus não dá abençoa porque ele desobedece a Deus. Se nós quisermos ser abençoados e não sermos castigados por Deus, temos que fazer tudo o que ele manda. E eu quero fazer tudo o que ele me manda fazer. Quem quer nesta noite, levante a mão e fale: eu quero fazer também. Amazias, primeira coisa que ele fez para ser castigado, desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. A infidelidade dele trouxe castigo para a vida dele. Quando nós somos desobedientes, somos infiéis, isso traz castigo de Deus para nós. Pior, meus amados, que tem muitas pessoas que são castigadas severamente por Deus, porque não são fiéis. Tem muitas pessoas que sofrem o castigo de Deus porque não são fiéis. Tem muitas pessoas que sofrem o castigo de Deus porque não são fiéis. E qual tipo de fidelidade? Fidelidade é em tudo. Se ele foi fiel em alguma área da sua vida, o castigo de Deus vem. Ele não é fiel a Deus, ele não é fiel ao Espírito Santo, ele não é fiel ao estatuto da igreja, ele não é fiel à direção que Deus deu para a autoridade maior da igreja, ele não é fiel, ele distorce tudo, ele não é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele não é fiel no casamento, ele não é fiel lá com o patrão, com o empregado, ele não é fiel. Então Deus castiga, aquele que é infiel, Deus castiga, e Deus bate doído. Deus bate, eu não quero apanhar de Deus, eu não quero ser castigado por Deus, muito pelo contrário, eu quero ser obediente a Deus, porque se eu sou obediente, Deus me abençoa. Se eu sou obediente, se eu sou fiel, se eu faço uma limpeza na minha casa, eu com certeza, eu vou receber de Deus muito mais. E Amazias vai lutar e perde aquela batalha. E fica mais o castigo de Deus, fica 15 anos desaparecido da história.
15 anos desaparecido da história, ele não aparece mais. Já viu aquelas pessoas que são castigadas por Deus? Some. Deus castiga, está sofrendo, Deus está batendo, Deus está dando varada, ele some. A história está aqui na vida de Amazias, 15 anos. Um rei que desapareceu, 15 anos da história. 15 anos, imagina bem o castigo de Deus em cima dele. Ele estava ali sofrendo. Vinha o castigo de Deus sobre a vida dele. 15 anos, sumiu. Cadê Amazias? Ninguém viu. A história não relata o desaparecimento dele de 15 anos. Sumiu. Para onde? Eu não sei. Agora ele estava sendo castigado por Deus. E o castigo, meus amados, para aqueles que são desobedientes, é varada. É varada. Deus cobra. E o castigo de Deus é poderoso. Eu creio que Deus castiga mesmo. E Deus não quer me castigar porque eu sou obediente. E Deus não quer castigar você porque você também sabe que Deus tem o melhor para você. Deus sabe. Quando eu falo de castigo, eu lembro do grande rei Davi, que foi castigado severamente por causa do adultério dele. E não vem falar que foi o diabo, não. O diabo levou para aquele ato sexual ilícito. Agora, quem castigou a vida dele? Não foi o diabo, não. Foi o próprio Deus que deu a varada nele. Deus o castigou, Deus o maltratou a vida dele. É Bíblia, meus amados. Deus estava castigando e ele sentiu naquele momento que o Espírito Santo estava saindo da vida dele. E ele coloca de pé e fala com Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Era Deus castigando dele. Ao castigo para aqueles que não fazem o que Deus manda é retirada do Espírito Santo. É tirar o Espírito Santo de cima da vida dele. É um dos dons preciosos que nós temos. E Deus não quer tirar o Espírito Santo de mim nem de você. Deus quer nos dar mais. Só recebe porção dobrada aquele que é fiel e é santo. E Davi fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. No Salmo 51 ele fala isso. E no Salmo 54 ele fala: Senhor, o Senhor está me castigando muito. Senhor, está me castigando muito. Eu não estou nem conseguindo dormir. Aleluia. Meu querido, talvez você esteja sendo castigado por Deus e não está conseguindo nem dormir. O próprio salmista Davi fala: Senhor, está me castigando tanto. Senhor, o Senhor está me castigando tanto. Senhor, o Senhor está me castigando tanto. Salmo 54, depois você confere em casa. O Senhor está me castigando tanto, meu Senhor. Está me castigando tanto, mas tanto mesmo, meu Senhor. Por que vem sobre mim este castigo? Eu sei que eu errei. Senhor, não me castigue severamente. Não me castigue. Era o castigo de Deus que estava sobre a vida dele. Se nós andarmos certo e corretamente, Deus vai nos abençoar. E Ele vai nos abençoar poderosamente. E vai abrir a janela do céu sobre nós. Agora, se eu e você fizermos algo de errado, a primeira coisa que vem é a provisão da bênção de Deus. Ou seja, Deus vai bloquear a nossa bênção, a nossa vitória. Deus vai impedir que nós alcancemos mais e mais vitória. E sabe de uma coisa? É varada, é chicoteada. Deus vai nos castigar severamente. E quando eu falo de castigo, eu lembro daquele jovem que saiu da sua casa. Como é que é o nome daquela passagem? O jovem pródigo, né? Saiu da sua casa. Pronto, ele saiu do aconchego do seu pai. O seu pai falou com ele: não vai não, meu filho, fica aqui, mas você que sabe, tudo bem. Não, pai, dai-me aquilo que me é direito. E ele saiu e foi. Então lá no meio dos porcos ele foi castigado severamente. E não foi o diabo que o castigou. Não foi o diabo que matou a vida dele. Não foi o diabo que fez ele sofrer. Não foi o diabo que fez ele comer comida de porcos, bolotas de porco, que eram feitos com pedaços de ramos de oliveira. Não foi o diabo, foi ele mesmo. E foi o castigo de Deus por causa da desobediência a seu pai. Tem muitas pessoas que desobedecem a Deus e são castigados. Ele é castigado no casamento, ele é castigado na família, ele é castigado na área financeira. Este homem jovem foi castigado na área financeira, porque não obedeceu ao seu pai. O seu pai falou: meu filho, não vai não, mas já que você quer ir, tudo bem. Castigado na área financeira por causa da desobediência. Castigado na área da família por causa da desobediência. Tem muitas pessoas que sofrem o castigo de Deus
porque desobedecem. Talvez você esteja sendo castigado em alguma área da sua vida, porque você fez algo que não deveria fazer, igual Amazias fez, igual Davi fez, igual este homem jovem fez. Talvez você esteja sendo castigado de Deus, um castigo pesado de Deus em cima de você, porque você fez algo errado no passado e até hoje está sofrendo consequências na sua vida, igual Amazias, que foi castigado 15 anos, não falava-se mais dele, e a hora que ele aparece na história é para morrer. A hora que ele aparece 15 anos depois, vem os inimigos em cima dele e o mata, por causa do castigo de Deus. Preste atenção. Quem foi que castigou Adão e Eva? Quem foi que pôs aquele jugo pesado em cima de Adão e Eva? Por causa da desobediência, por causa da lugar ao diabo. Tem muitas pessoas que são castigadas, sabe por quê, meu querido? Eu lamento dizer para você, mas isso é Bíblia. São castigados porque desobedecem. Quem foi que castigou Caim após ele matar o teu irmão Abel? Quem foi? Foi Deus que falou com ele: agora vai andar vagabundo pelas estradas, pelas ruas, vai andar vagabundo. Tem muitas pessoas que andam para lá e para cá e não resolvem a situação dele. Sabe por quê? Deus está castigando, mas Deus também está chamando. Deus está castigando, mas Deus tem algo para realizar na vida dele. E eu creio que Deus tem algo para realizar na sua vida. Quando Amazias retornou, ele foi morto no Vale do Sal. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus não quer que você morra debaixo de um castigo. Deus quer que você se arrependa do seu pecado e fale com Deus: Senhor, me perdoa, eu fiz algo errado no passado e até hoje estou pagando um preço. Chega de pagar preço, meu querido, chega de sofrer. Você entra na história não para morrer igual foi esse rei Amazias, muito pelo contrário, você entra na história para receber o melhor de Deus, para receber o melhor de Deus. Chega de sofrimento, chega de luta, chega de angústia. Quanto tempo você está sofrendo, igual foi o povo do Egito, castigado por Deus, por causa da murmuração, da reclamação, do cogimento, por causa que levantava-se contra a autoridade. Preste atenção aos murmuradores, eles andam de um lado para o outro lado e são castigados por Deus e não resolvem a sua situação, porque Deus castiga. E vou dizer para você, uma varada de Deus dói, uma chicoteada de Deus dói. Olha, meus amados, se você ainda não apanhou por Deus, tente não apanhar por Ele, porque dói muito, dói muito. E o povo de Israel, por causa da desobediência, andava para lá, andava para cá, não resolvia nada a situação, via a vitória, mas não apoderava-se dela, via a bênção de Deus, mas não apoderava dela. Talvez a bênção de Deus esteja passando pertinho de você, e você não consegue pegar a sua vitória, não consegue pegar a sua bênção, porque algo no passado está atrapalhando você pegar a vitória, algo no passado está impedindo você de entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer nos castigar, mas se nós fizermos por merecimento de castigo, Deus vai bater, Deus vai castigar, Deus vai nos maltratar. Deus não quer fazer isso com você, mas se você realmente der espaço para o inimigo e fizer algo contrário à palavra de Deus, Deus vai te bater, vai te castigar, vai te bater severamente. E tem muitas pessoas que estão apanhando há 15 anos de Deus, tem muitas pessoas que estão apanhando há 40 anos de Deus, tem muitas pessoas que estão apanhando e ainda não retornou para Deus, não atentou-se para a casa do Senhor, não atentou-se para a mensagem ministrada, não atentou um reconciliamento com a pessoa que fez errado, e muito pelo contrário, quando ele aparece é para morrer. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você vive vagabundo, andando por aí sem resolver a sua situação, passando perto da bênção, mas não pega a bênção, passando perto da vitória, mas não pega a vitória, com medo do bom e do melhor. Deus tem o bom e o do melhor para mim. Deus tem o bom e o melhor para você. Você crê que Deus tem o melhor para você? Levante a mão e fale: eu creio. Mais forte: eu creio.
Aplauda o Senhor mais forte que você puder. Deus vai escrever isso à noite no trono dele. Deus vai escrever, Deus vai escrever, Deus vai escrever. Mas para eu receber o melhor de Deus, eu tenho que fazer um check-up. Diga assim, check-up. Tem gente que tem, nós temos que fazer um check-up. Olhar para dentro de mim e falar, por onde que eu estou errando? Será que eu estou me tornando um Amazias, fazendo tudo pela metade, ou estou agradando a Deus? Ou eu estou em algum tipo de desobediência? Olhar para dentro da nossa casa e ver se tem algo que não deveria ter. Uma vez um irmão perguntou para mim, falou, pastor, o que eu tenho que trazer da minha casa para queimar? Olha, tudo que é ilícito. Tudo que não é conveniente. Ele falou comigo, pastor, e eu falei assim, olha, na dúvida, queime. Na dúvida, queime. Irmão, mas ele chegou com uma sacola tão pesada. Meu Jesus, uma sacola tão pesada, e era cristão, era crente, e eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor, e começou a desfazer daquilo tudo ali, e a vida dele hoje está uma bênção, sabe, porque propôs o seu coração em fazer um check-up, onde que eu estou errando, onde que eu estou errando, eu não quero simplesmente ser maltratado, eu quero acertar a minha vida, eu não quero ser chicoteado, eu não quero que Deus me castigue, não, muito pelo contrário, irmãos, eu quero a bênção de Deus, eu quero, como diz o pastor Abílio Santana, eu quero ser um cachorrinho de Jesus, eu quero que Jesus passe a mão sobre a minha cabeça, eu quero que realmente o Senhor cuide de mim, mas eu não quero ser castigado por Deus. É por isso, meus amados, que nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, aos agradadores de Deus. Deus abençoa, transforma, liberta e faz milagres, não só na vida dele, mas em toda a casa dele. Se você crê que Deus pode fazer na sua vida, joga as tuas mãos para cima, aplauda o Senhor e fala, eu creio. Aleluia! É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Quando nós obedecemos, recebemos bênção, vitórias, milagres. Acontece o extraordinário de Deus. Podemos muitas vezes ficar sumido, mas na hora que nós aparecemos na história, não é para morrer, é para receber vida. É para receber vida. Talvez, meu amado, minha amada, você esteja sendo castigado por Deus, está sofrendo muito, chega de sofrer na sua vida. Há quanto tempo você está sumido? Por causa do castigo de Deus. Deus não quer que você suma, nem que desapareça. Deus quer que você apareça na história e tome posse da sua vitória. Talvez você esteja sumido. É o momento de você aparecer na história. Deus tem levantado os seus profetas nos últimos dias. Deus tem levantado os seus discípulos nos últimos dias. Deus quer que você apareça, não para morrer, mas para ser usado por Deus, fazer milagres no nome de Jesus. Chega de ficar desaparecido. Aos desaparecidos nós profetizamos nessa noite, apareça, não para morrer, mas para fazer algo extraordinário sendo usado por Deus. Profeta Amazias, tanta chicoteada, meu Deus, tanto sofrimento ele sofreu, porque fez algo que não deveria fazer. Davi adulterou. Quem castigou a vida dele durante 3 meses? Andava vagabundo para lá, vagabundo para cá, perde o trono. Os filhos se levantam. Se você for infiel, o seu próprio filho pode se levantar contra você. A sua esposa pode te negar se você for infiel. Isso tudo veio sobre a vida de Davi por causa da infidelidade dele, da prostituição dele, do adultério dele. Sabe por quê? Porque realmente ele fez igual a Amazias, fez tudo em conformidade e cai. Agora vem o castigo de Deus. Mas Davi, ele coloca de pé, e Deus faz algo sobrenatural na vida dele, algo extraordinário. Ele retorna, ao contrário de Amazias, que retornou para morrer, Davi retorna para reviver.
E nessa noite eu creio que se você retornar não é para a sua morte. Não, Deus não está chamando você para morrer, está sumido, está afastado. Deus não está te chamando você para morrer, mas sim para receber vida, porque Deus é Deus de vida, Deus não é Deus de morte. E se precisar, Deus mata também aos desobedientes. Eu posso provar para você que Deus mata aos desobedientes, aqueles que fazem coisas que não é devido a fazer. Quando nós caímos em contradição à palavra de Deus, Deus mata, não só castiga como mata. Eu estou esperando um momento para que eu chegue numa história dessa, que Deus mata, mas fiquemos hoje só com o que Deus castiga. Talvez, meu amado ou minha amada, você esteja sendo castigado em alguma área da sua vida, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, sendo castigado na sua área financeira. O rei que tinha tudo, de repente some da história, vive numa pobreza terrível, porque fez algo que não deveria fazer. E o filho pródigo que sumiu, foi comer bolota no chiqueiro de porco, porque fez algo que não deveria fazer. Caim, que matou o teu irmão, ficou sumido, desaparecido. Deus amaldiçoou a geração dele. A nossa geração não foi feita para ser amaldiçoada por Deus, nem pelo diabo. A nossa geração foi feita para ser abençoada pelo Senhor, e não amaldiçoada, abençoada. Para eu ter uma geração futura abençoada, eu tenho que fazer tudo em conformidade à palavra de Deus, porque Deus vai abençoar toda a minha geração e não vai amaldiçoar. E Deus quer abençoar a sua família, a sua geração futura. Se você fizer hoje, por hoje, em agradar a Deus, a sua geração futura vai ser abençoada. Mas aqueles que não fizer por onde, sabe o que acontece? A maldição vai vir sobre a vida dele, sobre a geração futura dele, e vai alcançar até a oitava geração. É necessário nós fazermos algo para agradar a Deus, e as janelas do céu serão abertas. E eu quero ter geração abençoada. Quem quer ter geração abençoada? Quem quer? Levante as suas mãos e fala assim: eu quero. Levante as tuas e fala: eu quero. Levanta mesmo e fala: eu quero. Levanta mesmo e fala: eu quero. Levanta mesmo e fala: eu quero. Agora eu quero que você aplaude e fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero geração abençoada. Não a geração de Amazias, que veio Jeroboão e maltratou mais, e morreu na miséria, na pobreza e no adultério. Eu não quero ter uma geração amaldiçoada, porque a geração de Amazias foi uma geração amaldiçoada. A minha geração é uma geração abençoada. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? A sua geração é uma geração abençoada. Fala para o irmão do seu lado aí, fala: a sua geração é uma geração abençoada. A geração de Amazias, geração amaldiçoada. A geração de Caim, geração amaldiçoada. Por quê? Porque Deus estava castigando. Deus estava castigando. Meus amados, a nossa geração tem que ser uma geração abençoada. O meu filho tem que ser abençoado por causa de mim. O meu filho tem que ser abençoado por causa de mim. A minha filha tem que ser abençoada por causa de mim. A minha esposa tem que ser abençoada por causa de mim. O meu neto tem que ser abençoado por causa de mim. O meu bisneto, o meu tataraneto tem que ser abençoado por causa de mim. O meu filho e a minha filha não pode ser amaldiçoados por causa de mim. Tem que receber bênção na geração que vem. E vou falar mais para você ainda. Eu vim de uma geração que realmente, meus amados, é uma geração amaldiçoada. Muitos idólatras e espírita. Minha geração do meu passado era isto: geração amaldiçoada. Entreguei a minha vida para Jesus, agora quebrou a maldição passada, aceitei Jesus, quebrei a maldição passada, Jesus levou a minha maldição, a maldição sobre a cruz, Ele levou. Agora a minha geração é uma geração abençoada. Você tem que fazer de tudo para ter uma geração abençoada, e vou provar para você, meus amados, está para acontecer um milagre extraordinário na minha geração futura, sabe? Pode acontecer o primeiro engenheiro de toda uma eternidade, de toda uma geração na minha família.
Pode acontecer um engenheiro. Na minha geração passada, nunca teve um engenheiro. E Deus pode fazer isso, está fazendo. Deus é fiel. Se você crê, o seu filho vai mais longe. Se você crê, a sua filha vai mais longe. Se você acreditar, os seus filhos vão mais longe. Lança a flecha e deixe o seu filho ir com a sua perseverança, com a sua honestidade, com a sua fidelidade. Na minha geração, uma geração de pobre, de miserável, de mendigos, mas Deus está fazendo um milagre e pode ter o primeiro engenheiro de toda uma geração. Oh, se você crê e quer isso na sua família também, levante as mãos e fala: eu quero. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. A minha geração é uma geração abençoada. A minha geração é uma geração abençoada. O meu filho pode se formar, a minha filha pode se formar.